Evangelho de Mateus, o capítulo 5, o versículo 5, diz assim o texto sagrado: Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Manso, na nossa língua, que deriva do latim, num latim mais vulgar possível, traz manso a série, que quer dizer simplesmente um animal domado. É você montar num cavalo e quando você puxar freio para a direita, ele vai para a direita, para a esquerda ele vai. Quando você solta o freio, ele anda. Quando você puxa o freio, ele para. Quando você tem as rédeas na mão e o movimento do freio na boca do cavalo conduz. Dentro da nossa língua, manso é alguém que está determinado a fazer algo debaixo do domínio de outro. É alguém que está conscientemente sujeito ao domínio de outro. E por que a Bíblia chama isso de bem-aventurado? Manso. Só tem um jeito de nós conseguirmos esta qualificação de manso, pelo padrão bíblico, é com a convivência com Deus. Só existe um jeito de nós sermos mansos, é com uma convivência totalmente intrínseca e desde os mais mínimos detalhes, miudeira, diríamos. Nós vamos conseguir essa característica do Espírito numa manifestação nossa. O manso não é demonstrado nas atitudes, o manso é demonstrado na profundeza do seu caráter, o que reflete nas suas atitudes. Manso não é alguém quieto, embora a mansidão provoque quietude. Quieto é uma coisa, quietude é outra coisa. A mesma diferença nós podemos ver entre solidão, é uma coisa, é alguém que está só, em desespero, precisando de ajuda para sair da solidão. Solitude é alguém que está verdadeiramente só e se deleita pelo momento de quietude que se encontra. Há diferença nisso ou não há? A mesma condição nós vamos ver dentro do padrão de manso. Vamos pegar o primeiro exemplo. Números, capítulo 12. A Bíblia diz que existiu um homem. E este homem era um legislador. Livro de Números, capítulo 12. Este homem se chamava Moisés. E a Bíblia diz que ele era manso. A característica de mansidão deste homem foi pela sua convivência com Deus. Números 12, a partir do versículo 1, diz assim: Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. Queridos, se nós olharmos para o texto, nós vamos dar toda a razão para Miriam e Arão. Mas nós podemos aqui entrar num pequeno erro. E qual é o pequeno erro? O povo de Israel tinha consciência de que eles poderiam casar só entre eles. E eles casavam entre as tribos apenas. Era algo tremendamente afrontador aos outros, se assim não fosse. E Moisés então casa com uma cuxita. Ele toma essa mulher para ser sua esposa. Só que nós estamos pensando que Cuxi, conforme nós vamos ver o desenrolar do texto, nós às vezes pensamos que Cuxi era somente a região da Etiópia, ou seja, o nordeste da África. Nós pensamos que ali era a região de Cuxi, que o texto sagrado fala em todo o tempo, que Cuxi é essa região. Mas nós acabamos nos esquecendo
que aqui Moisés não estava há muito tempo com o povo de Israel. Aqui Moisés estava nos primeiros dias com o povo de Israel. Aqui Moisés estava no primeiro momento. Mas Arão e Miriam já estavam se achando, porque tinham participado com Moisés de entrarem junto com o faraó, de conversarem com o faraó, de estarem lá vendo, até que Deus tirasse o povo lá do Egito e libertasse. Agora o povo estava no comecinho da caminhada fora. Agora o povo tinha acabado de passar o Mar Vermelho. Agora o povo, segundo o relato de Números, está especificando pessoas agora, Moisés vai tirar logo à frente, para que vão espiar a terra. Está bem no comecinho. E Moisés, que esteve todo esse tempo lá em Midian, o que fez agora os irmãos? Ah, agora você quer servir a Deus? Agora você é o bonzão? Quer dizer que Deus agora só fala por você? Deus também fala por nós, bobão velho. E Moisés, qual era a característica que o diferenciava dos outros? Mansidão. O manso é alguém que possui de Deus e é possuído por Deus. É alguém como um cavalo, que tem prazer em ser direcionado para o fim aonde aquele que orienta e o direciona o conduz. Versículo 2. E disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Veja, o problema deles não era a mulher cuxita. Mas se Moisés mesmo, pastor, falou que o homem era para casar uma vez só, como é que ele, tendo a Zípora, sua esposa, agora trouxe uma mulher cuxita? Meu filho, é a Zípora que eles estão falando. Eles não estão se referindo a nenhuma outra mulher que não fosse a mulher que Moisés tinha. Só que Moisés antes estava na terra de Midian, vivendo com os midianitas. Agora, ele estava guiando o povo de Israel. E quando ele veio guiar o povo, ele trouxe sua esposa, que eles estavam vindo do Egito. A esposa dele não estava lá, ele passa, toma sua mulher e seu filho e vai junto com ele. Quando ele traz a mulher para andar junto com o povo, com o filho Gerson, os dois se levantam e dizem, agora vai trazer essa mulher para andar com a gente agora. Mas era a esposa dele. Era a mulher dele. Porque lá em Abacuque 3,7, nós não vamos ler, você pode anotar e ver em casa, o território de Cusã, que é suprido essa questão de Cush, também toma todo o território dos medianitas. Ou seja, eles estavam tomando as dores da mulher chamada Zípora, que Jetro, quando Moisés defende as 7 filhas que ele tem lá no poço e dá de água para elas, o pai diz, vai e busca esse homem que fez bem. Quem foi ele? Um egípcio. E eles vão então e buscam Moisés, e ele constrange Moisés a morar. Para ele, Moisés seria um negócio, né, morar com ele. Só tinha mulher dentro de casa. E então Jetro, seu sogro, dá sua filha para ser sua esposa, e ela se chama Zípora. E eles agora nem citam o nome dela, apenas citam ela como uma reles cuxita. E ainda denigrem a região da onde ela venha, colocando ela como se ela fosse num território pior ainda. É como se nós aqui, dentro do nosso contexto, dissesse assim, você aí que é aí o baiano, o nordestino, levando um lado pejorativo para ofender alguém lá de Pernambuco, lá de outro lugar, usando um codinome inferior. A Bahia é aqui embaixo, Pernambuco é lá em cima. Mas então é o que eles usaram aqui. Como é que se reúne com essa cuxita? Não tem nada a ver com nós. Mas Deus não viu com esta forma e nem viu transgressão no que Moisés estava, porque Moisés casou-se com a Zípora mediante uma circunstância onde tinha abandonado o povo, e ele nunca mais queria voltar para aquele povo. Foi Deus que o tirou lá de Midian e o levou para interceder pelo povo e arrancar ele do Egito. Foi ou não foi? 2. E disseram, porventura não tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés, o que diz a Bíblia? Muito manso. Mas era um manso comum? Olha o que diz o texto. Mais do que todos os homens que havia sobre a
terra. Falaram de Moisés, criticaram sua esposa, e ele, quieto assim ficou e quieto assim permaneceu. Versículo 4. O Senhor ouviu. Você está entendendo a diferença? Quando você possui do Senhor na sua vida e é possuído por Ele, se alguém falar contra você, é o Senhor que vai ouvir. Se você não for manso, se você não for conduzido pelo Senhor, você vai tomar as suas rédeas e vai fazer a sua defesa. Mas se você for manso, o Senhor o ouviu. Veja se não é o que o texto está dizendo. E diz mais, versículo 4. Logo o Senhor disse a Moisés, e a Arão e a Miriam: vós três, saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e eles se apresentaram. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo a ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés. Por que não é assim? Porque ele é manso. Que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Ah, como nós precisamos ser bem-aventurado e manso. Você sabe, a única coisa que o manso não quer é herdar coisa alguma. E a Bíblia diz que os mansos herdarão a terra. A única coisa que o manso não quer é tomar posição e se defender de nada. Mas quando se fala, se injuria o manso, a Bíblia diz que Deus ouve e chama. Qual foi as consequências disso? Versículo 9. E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés: ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. 12. Ora, não seja ela como um aborto, que saindo do ventre de sua mãe tenha metade da carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés: se seu pai lhe cuspira no rosto, ou seja, se o pai cuspisse na cara da filha, não seria envergonhada por 7 dias? Sim, seria. Seja detida 7 dias fora do arraial e depois recolhida, ou seja, que passe essa vergonha lá. 15. Assim Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida. Porém depois o povo partiu de Azerote e acampou-se no deserto de Parã. Quando o manso estabelece o seu padrão e a sua ação, Deus pode interagir no coração desse manso, agindo e atingindo outras pessoas. Salmo 25. Versículo 8 e versículo 9. Salmo 25. Versículo 8 e 9. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Por isso eu gosto muito da nossa tradução do latim para a nossa língua de um cavalo encilhado, manso, sendo dominado. Diz a boa conversa dos antigos que um bom cavalo era aquele que montava nele e levava para a cidade e da cidade trazia para casa. E eu conheci um bêbado lá no Urubici, que ele amarrava o cavalo do lado do boteco, e depois de estar cambaleante, o pessoal colocava ele sobre o cavalo e soltava a corda do cavalo e ele ia para casa. E ele diz: o dia que esse cavalo morrer, tu está frito, meu filho, tu vai ficar na rua. Por quê? Porque um bom cavalo é aquele que sabe o destino e o caminho daquele a quem ele conduz. Dentro deste princípio é que nós podemos entender que o manso é alguém totalmente
alinhado. O bom cavalo é aquele que se alinha com o cavaleiro. Aquele que sabe a forma, o caminho e que sabe como ser conduzido. O manso é alguém que se entrega ao Senhor total e absolutamente. 1 Pedro 3, capítulo 3, versículo 4. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 4. Falando para as mulheres, mas a referência que Paulo traz aqui, da vida desta mulher, dos adornos que ela está usando, seja o homem interior, e isso requer a todos os homens também. 1 Pedro 3, versículo 4 diz: seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de... O manso lá foi defendido por Deus, por Moisés. Aqui no Novo Testamento diz que o manso é visto por Deus com grande valor. Não está dizendo aqui uma característica de que o manso faz coisas, mas traz o manso uma característica que ele possui no seu interior. Você é manso? Ah, pastor, eu sou tão manso que eu não faço nada. Meu filho, não confunda preguiça com mansidão. Não confunda moleza com mansidão. Ah, eu sou manso. Tu não é manso, tu é um boca mole, tu é mole. Mole e mansidão tem uma diferença astronômica. Moisés era manso, e a Bíblia diz que ele era manso, e nos homens da terra ninguém era mais manso que Moisés. Mas Moisés não era frouxo, não era mole, e também não era inconsequente com suas atitudes. Era um manso, mas sabia muito bem a sua posição. Ou seja, mansidão não denota a atitude feita, denota a sua posição interior diante do Senhor. Por isso Pedro ressalta isso. Veja bem. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo. Ou seja, no seu interior possui mansidão e tranquilidade. O que diz mais? Isso, este interior manso, este espírito tranquilo, é que é de grande valor diante de... É Deus que vê se você é manso ou não. Você pode dizer para mim que é manso, mas eu não sei se o seu espírito está em mansidão e tranquilidade. Pode ser que você esteja na igreja, mas você esteja todo agitado no espírito. Pode ser que você seja uma pessoa calma, que deita na rede e dorme, mas o seu interior tem um vulcão de ansiedade, tem um vulcão de animosidade, tem um vulcão que te deixa intranquilo. Você não é manso. Isso não é mansidão. É o espírito como se tivesse unido a uma roupa e uma vestimenta. Traje que traga humildade, tranquilidade e mansidão. Tranquilidade pode ser sinônimo de mansidão, mas não quer dizer que alguém tranquilo seja manso. Entendeu bem? Para encerrar, vamos pegar o exemplo de quem pode nos ensinar a ser mansos. Mateus capítulo 11, versículo 28. Mateus capítulo 11, versículo 28. Mateus 11, 28 diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é... Quem que pode dizer isso? Quem é manso. E ele qualificou para quem que pode ter essa mansidão? Todos nós. Porque a Bíblia diz que aqueles que estão cansados e sobrecarregados, é para se chegar até esse Jesus e ele vai nos aliviar.
Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, levem sobre vocês o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso externo, dentro. Achareis descanso para a vossa alma. Amado, eu como pastor, posso imaginar que a igreja seria o celeiro dos mansos. Deus não daria essa mensagem para pregar nesse domingo de manhã, se essa igreja não necessitasse muito mais da presença de Jesus, provocando mansidão e um coração humilde. Ainda dá jeito, pastor? Lancemos sobre ele toda a nossa ansiedade, lançando sobre ele todos os nossos fardos. Diz o texto sagrado: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e é o Jesus que vai nos aliviar. Como que ele nos alivia? Trazendo para nós e colocando sobre nós o seu jugo, porque o seu jugo, diz o texto, ele é o quê? Manso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e então achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é... Você quer trocar com Jesus? Ele diz que se você chegar a ele, você pode trocar. E lembre-se, o manso é protegido pelo Senhor. O manso é alguém que possui no seu coração, no seu interior, algo que Deus gosta muito, como diz 1 Pedro 3. Diz o quê? É este espírito manso e tranquilo, do qual o Senhor se agrada e muito. Precisamos de mansidão.